Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo notícias do Vasco da Gama e futebol brasileiro, direto da pacata cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, região sul do Rio de Janeiro. Tem uns amigos meus aqui que ontem me chamaram a atenção, falou que tem que falar Sul-Fluminense. Não, deixa o Fluminense de lado, escanteado para lá. Não coloca o nome do Fluminense no meio aqui do canal, não. Então, região sul do Rio de Janeiro, trazendo muita informação para você nesse sábado aí de data FIFA, sem futebol. Aliás, tá tendo até futebol, né? Acabou agora aí, ó, ainda há pouco, tá até esperando esse jogo, mas resolvi até vir adiantar, que eu tenho que adiantar, preparar aqui o circo, né? A mulambada estava ganhando de 5-1 do Sport, até onde eu soube. Eu não estava vendo o jogo, apenas acompanhando o placar. O Sport teve 2 jogadores expulsos, cara. No primeiro tempo ainda, um aos 37, se eu não me engano, outro aos 42. Eu estava ali aquele negócio de placar ao vivo, e eu fui olhar ali, quando eu vi aí o pessoal num grupo de WhatsApp aqui que eu tenho, comentando, 2 jogadores expulsos do Sport. O Sport saiu vencendo por 1-0. Aí depois o Urubu deitou e rolou, né? Tava 5-1. Bruno Henrique fez gol, né? Bruno Henrique, que foi absolvido aí pelo STJD. Vai ser pauta aí do vídeo de hoje. Tentando buscar notícias aqui para falar com vocês, gente. Não, porra, o dia inteiro só se fala de Gramado de São Januário, só se fala de seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira jogou, o PH não jogou, não entrou. Éder Militão entrou ali no lugar dele ali como lateral direito improvisado, se poupou tanto no jogo contra o Juventude para chegar hoje e não jogar. Eu quero ver o que o Ancelotti vai fazer no jogo contra a Tunísia, se vai dar oportunidade para ele ou não. Que é bem feito, né, cara? É bem feito, né? O cara é convocado para isso. Bom, vamos bater um papo aqui, pessoal. Falar dos jogos de hoje da seleção brasileira. Começar aqui com a minha cola, né, como sempre. Meu óculos agora tá melhor, né, gente? Esse óculos aqui é antigo, tá todo arranhado, mas pelo menos dá menos reflexo. É que o novo, o atual, ele reflete mais, que a lente é mais grossa. Acho que o grau subiu, eu não sei se o médico fez besteira. Ano que vem eu vou trocar de óculos de novo. Eu vou procurar um outro oftalmologista, eu vou procurar uma outra ótica que eu faço com uma mulher aqui, que ela trabalha autônoma. Já fiz 2 vezes com ela e a segunda vez não foi muito legal, não. Mas, enfim. Vamos de notícia aqui. A seleção brasileira que jogou hoje contra o Senegal, contra a seleção de Senegal, lá em Londres, no estádio, no Emirates Stadium, né? Em Londres. E a seleção brasileira nunca tinha vencido a seleção de Senegal, cara. Impressionante. Até então eram 2 jogos, um empate e uma derrota para Senegal. Um jogo foi em 2019 e o outro foi em 2023. E a seleção quebra um tabu aí desde 2019, fazendo uma conta rápida aqui, eu sou muito ruim de matemática. 19, 29, a gente está em 25, 26, 27, 28, 29. Então, vamos lá, 16 anos que não ganhava a seleção, nunca tinha vencido, né? Na verdade, a seleção de Senegal. Os gols foram marcados pelo Estevão e pelo Casemiro. E a seleção volta a jogar dia 17 na França, lá em Lille, no estádio Decathlon Arena, às 16h30. Como eu disse, PH não jogou hoje, ficou de fora. Éder Militão, né, jogou ali na lateral direita. O PH nem entrou na partida dessa vez. Tinha feito um gol naquele jogo que ele participou, agora não me lembro com quem, não vou lembrar agora. Mas enfim, ele não entrou hoje, ele não jogou e não teve oportunidade. Vamos ver agora contra a Tunísia se o Ancelotti vai dar oportunidade para ele. Jogos hoje do Brasileirão, jogos atrasados, né? O jogo da mulambada, do Urubu. O jogo do Urubu da 13ª rodada, jogo atrasado. Como eu falei, Flamengo ganhando de 5-1 do Sport, de virada, lá em Recife. E daqui a pouquinho mesmo, às 9 horas, teremos Santos e Palmeiras. O clássico aí paulista aí, se o Palmeiras quiser retomar a liderança novamente, hoje ele tem que ganhar do Santos, que está ali na zona de rebaixamento.
O Santos, do menino mimado Neymar, que só quer saber de reclamar, só quer saber de dar chilique e esqueceu de jogar bola. Eu vou ser sincero para você, cara. Eu sou de uma galera, de uma geração que o Neymar não era craque, não, filho. Neymar ele pode ser craque para essa geração de hoje aí. Agora, na minha época, coitado do Neymar. Neymar era um jogador comum, como qualquer outro. Comum. Jogador de médio para cima, vamos dizer assim, né? Diferenciado, porém, iguais a ele, tinha uma porrada, né? Ele estava ali no bolo. Só hoje mesmo que o Neymar iria se destacar. Ele nasceu na época certa, porque se fosse antes, não ia nem se criar no futebol. Mas continuando, né? Santos e Palmeiras, e amanhã tem Bragantino e Galo. Santos e Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro também. Um jogo atrasado do Palmeiras, aí Urubu e Palmeiras já ficam kit a kit aí, cumprindo aí os seus jogos atrasados aí nessa data FIFA. Amanhã tem Bragantino e Galo, Bragantino e Atlético Mineiro, lá em Bragança Paulista. Jogo válido já pela 34ª, né? Agora a gente está na 34ª rodada do campeonato, vão antecipar e eu não entendi o porquê. Mas enfim, eu não sei, 34ª, 35ª, 34ª, né? Bom, eu acho que a gente jogou, a gente passou pela 34ª agora no jogo contra o Juventude. Ou foi a 33? Foi a 33, foi a 33ª e agora a 34ª rodada já com Bragantino e Atlético Mineiro amanhã às 19 horas. Que horário, meu Deus do céu, cara. E a seleção volta a jogar na segunda-feira, dia 17, vai ser a minha consulta, né, gente? Tem que acordar 5 horas da manhã, segunda-feira, para estar lá no Getúlio Vargas, fazer a minha consulta aí para ver quando é que eu vou entrar na faca aí dessa vesícula. Vamos ver. Pessoal, lembra do zagueiro Lincoln, que está emprestado por Volta Redonda? Eu acho que ele devia ter mais chances. O garoto, ele jogou uma partida, acho que contra o Internacional, meteu um gol e nunca mais teve chance no Vasco, cara. Nunca mais teve chance no elenco principal. O Vasco emprestou ele por Volta Redonda, ele não era relacionado até então. Aí o técnico Rogério Correia foi mandado embora do Volta Redonda e hoje ele voltou a ser relacionado. Volta Redonda que empatou com a Chapecoense aqui no Rio de Janeiro em 1-1 e o Lincoln só entrou lá para os descontos lá, de repente para segurar o resultado, eu não sei. Mas o garoto limpo aí voltando a ser relacionado aí pelo Volta Redonda é uma pena, porque eu sempre vi nele um potencial bom, um excelente zagueiro, que quando entrou numa fogueira. Naquela época lá que o Vasco entrou com a molecada lá, que o Vasco estava afundado, foi no Paiva, aquele técnico que veio da base, Rafael Paiva, né? Acho que é Rafael Paiva, agora eu esqueci, minha cabeça é muito ruim, tá, gente? Desculpa aí. Ele subiu e subiu a molecada, começou a dar chance para a molecada ali, e depois disso nunca mais o garoto teve oportunidade. Estranhamente, é mais um, né? Além do JP, o Lincoln, o Cauã Barros também começou a ser emprestado, agora voltou, viram que o garoto tinha condições. Espero que a diretoria abra o olho, tanto com o Lincoln quanto com o JP, para voltarem, porque o empréstimo dele acaba aí no final da temporada da Série B. A Série B hoje subiu o Curitiba. Curitiba subiu aí para a Série A, empatando de 0-0 dentro de casa. E a porrada estancou lá, tá, pessoal? Fiquei sabendo ali pelo canal do Vascaíno do Cerrado que Curitiba ele empatou, ele tem uma das melhores defesas da Série B, porém o ataque é improdutivo. O ataque não faz nada. A defesa aqui tá lá o God of Zaga lá, que é o Michael, né? Tá no Curitiba lá emprestado, parece que ele vai ficar, porque o contrato dele com o Vasco termina agora também. E o Michael vai ficar livre aí para poder continuar no Curitiba. Curitiba subindo para a Série A, mas a torcida não gostou muito não, teve confusão na arquibancada e tudo. Então, o negócio tá meio feio lá. Subiu, mas não convenceu, né? Igual o Vasco e outras oportunidades aí. Filho do Felipe Coutinho, gente, metendo gol no futebol do salão. Eu vou colocar o vídeo aqui. Aí vocês assistem e vê se o moleque puxou o pai. Aquele velho ditado, peixinho, filho de peixe, peixinho né?
Ele pegou, ele recebeu ali um lateral, fez o pivô, girou em cima do zagueiro e meteu um golaço. Filho do Felipe Coutinho aí, fazendo bonito no futebol de salão. Olha, gente, eu vou falar aqui do caso Bruno Henrique. Eu vou botar 3 cortes aqui, 2 relativos ao Bruno Henrique. Eu sei que esse assunto já está enchendo o saco, né? Mas como não tem notícia, por causa dessa data FIFA horrorosa, eu vou botar uns cortes aqui do Bruno Henrique, sobre o caso do Bruno Henrique, um do Rica Perrone e outro do Thiago Leifert. O primeiro do Rica Perrone, ele fala que tudo bem, que não tinha nenhum código ali no CBJD para enquadrar o Bruno Henrique ali pelo que ele fez, porque ele não prejudicou ninguém, ele não prejudicou o próprio time, ele não prejudicou o outro time. Ele vazou apenas uma informação e aplicaram a ele a multa de 100 mil, que é uma coisa que para ele é dinheiro de café pingado, né? Não é nada pelo que ele ganha por mês. Enfim, o Rica Perrone, ele fala que tudo bem, beleza, mas o que fica feio é que tiveram 2 casos aí. Um foi do Vitor Roque, que fez uma brincadeira lá com o negócio, acho que do São Paulo, se eu não me engano, né? Fez uma postagem lá e falaram que era postagem homofóbica. Ameaçaram a punir o Vitor Roque, que queria enquadrar ele lá no artigo, acho que 234 ou 233, de negócio de homofobia, de ofensa racial, injúria, não sei o que e tal, só que eles conseguiram reverter. E o caso do Dudu com a tia Leila, que o Dudu mandou a tia Leila tomar naquele lugar que vocês sabem muito bem qual é, e o Dudu pegou 6 jogos de suspensão, inserido no código 234 do CBJD, que fala de injúria, que fala de... Agora eu esqueci o feminino, não é feminicídio não, gente, é outro termo lá, misoginia, lembrei, misoginia e tal, não sei o que. O Dudu sofreu essa suspensão de 6 jogos. Teve uma especialista que eu vi em outros canais falando que o Bruno Henrique, se eles quisessem, eles podiam inserir o Bruno Henrique em algum código, que existe códigos desses que ele poderia ter sido inserido tanto fora da esfera desportiva quanto na FIFA também. Então o Bruno Henrique ele poderia, eles não quiseram achar um código para poder inserir ele, por isso ele não foi punido. Eles não quiseram ter o trabalho, né? O juiz lá, o vice-presidente do STJD, flamenguista de arquibancada, que a gente viu aí as postagens por aí nas redes sociais, ele não quis ter o trabalho de inserir o Bruno Henrique num código para que ele fosse punido. Então você fica aí com o corte do Rica Perrone, vê o que ele vai falar, que ele fala que o que é sacanagem, cara, é o critério. É o que a gente fala com o VAR, por exemplo, quando o VAR atua para determinados times, para outros não. Ah, mas porra, mas foi, aconteceu o pênalti, aconteceu a falta, ou não sei o quê. O problema não é se foi ou se não foi. O problema é quando o VAR chama e quando o VAR não chama. São os critérios. É a mesma coisa agora com o Bruno Henrique, o mesmo critério que puniu o Dudu por ter mandado a tia Leila tomar naquele lugar, não puniu o Bruno Henrique por ter vazado uma informação sigilosa de que tomaria um cartão para familiar dele, né, para burlar ali a casa de aposta. Fica aí com o corte aí do Rica Perrone, daqui a pouco eu volto. Diretoria, vamos lá, assunto Bruno Henrique, definitivamente. Falei quando saiu a primeira posição que eu achava uma mascarada ali na situação. Juridicamente, o Flamengo tinha uma questão, porque obviamente não tem lá no Código Desportivo e tal, não sei o que exatamente aquilo que a gente está discutindo, mas existem jurisprudências complicadas, né? E essas jurisprudências vão extremamente contra a decisão tomada pelo Bruno Henrique, é por isso que há a comoção popular contrária a essa punição. Não é necessariamente o que o flamenguista acha, de que não, é contra o Flamengo, o Brasil odeia o Flamengo, portanto todo mundo não é bem isso, não. Acho que existe aí uma série de coisas. Tem matéria de 2013, onde o Valdívia, por exemplo, toma 2 jogos de suspensão por forçar um cartão amarelo, que eu não acho justo. Tem o caso do Dudu, punido, julgado pelo STJD por ter mandado a Leila pra puta que pariu no Instagram. Não tem que ser discutido desportivamente. Tem agora o Tigrinho por um post no Instagram sendo julgado desportivamente, que também não tem que ser julgado desportivamente. Então, você tem vários casos que são fora e que acabam sendo julgados desportivamente, e outros que são desportivos, como o caso do Bruno Henrique, que não são julgados desportivamente. Eu entendo o argumento técnico, eu não sou burro, é só você ouvir o advogado do Flamengo, você vai entender que não dá pra se enquadrar aqui, lá ele é pago pra isso, ele é pago pra defender e tentar colocar no melhor cenário pra você poder levar a punição pra uma outra esfera. Eu entendo, e acho que a justiça cumpriu o que tá escrito, o que no Brasil é razoavelmente raro, mas nesse caso não há um artigo que se enquadre nisso, se enquadra em outro que se torna talvez criminal, aí você vai pra uma outra esfera não a desportiva. A grande questão, que não se percebe nesse ponto, e aí eu não vou nem cobrar do STJD, por mais incompetente que eles sejam, eles não têm
muito como mudar a legislação no Brasil, e muito menos exigir e esperar que no Brasil haja bom senso para o entendimento de que a imagem de impunidade no Brasil é muito forte e revolta os brasileiros no dia a dia, é que se o Bruno Henrique vai ser absolvido desportivamente, como é que o Dudu e o Vitor Roque vão ser punidos desportivamente? Sendo que os dois fizeram coisas absolutamente fora do futebol que não envolvem o futebol. Então, não faz muito sentido. A lógica não faz sentido. A condição de olhar para aquilo e achar normal que não faz sentido. Não é juridicamente. Juridicamente, irmão, quase tudo no Brasil faz sentido. Você tem brecha para lá e para cá, e eu entendi que se enquadra numa coisa que não tem hoje no código lá desportivo. Ok, perfeito. Mas os outros serem, se torna escroto, né? Então acaba sendo uma decisão legalmente aceita, justa, legalmente, mas extremamente escrota para um país que adora ser escroto dentro do cenário de justiça. Mais um dia de Brasil. Não tem muito o que a gente falar que não seja olhar e falar, é a vida. Agora o Thiago Leifert, gente, vai falar o seguinte, eu assisti ali o vídeo dele todo, que é uns 7 minutos ali de vídeo, mas eu não vou colocar tudo não, eu só vou colocar aqui a parte, né, que ele começa falando que não, a justiça agiu da maneira certa, ele fala, vocês podem falar, eu tô passando pano pro Bruno Henrique, pode falar o que quiser, não importa, não sei o que lá. Eu não estou passando pano para ninguém. Ele falou assim, a justiça fez o que está determinado, o que está escrito. Por incrível que pareça, a justiça fez o certo ali, o que está escrito ali ela fez. Não tinha nenhum código que pudesse enquadrar o Bruno Henrique. Porém, contudo, todavia, ele fala no outro corte do vídeo de que o código do CBJD ele é atrasado, ele é desatualizado e que para ele casos como esse teriam que ser revistos com mais cuidado, o código teria que sofrer uma mudança, uma atualização para banir esse tipo de comportamento de jogador, seja ele qual for, meu amigo. Ah, mas pô, o dele não se enquadra, o dele não se compara com o do Nino Paraíba, que o Nino Paraíba formou ali com quadrilhas para burlar aposta, não sei o que lá. Não se enquadra, mas ele falou, não importa, tolerância zero. É ban na hora. Ah, mas pô, mas o dele foi menos grave. Não interessa, é ban. Exclusão. Vai fazer outra coisa, vai viver de outra coisa, porque o futebol para você acabou. Entendeu? Thiago Leifert vem num outro corte, e é isso que eu vou mostrar para vocês dele falando. O negócio tem que ser tolerância zero. O código tem que ser atualizado, eles têm que rever isso, e quando acontecer esse tipo de coisa, é banimento, é exclusão do futebol e acabou sem nenhuma conversa. Fica aí, bota aí no comentário para ver se você concorda aí com o Thiago Leifert ou não. O que eu acho que tem que acontecer? A gente tem que atualizar o Código de Justiça Desportiva e a única punição possível é banimento para todo mundo, independentemente do que você fez. Se você tomou o cartão amarelo de propósito para prejudicar o seu time e ganhar dinheiro, ou se você facilitou a aposta com informação privilegiada dizendo, aí ó, eu vou tomar o cartão amarelo, aposta não sei o que, banimento. Essa é a minha opinião. Antes de vocês falarem, tá fazendo pena. Banimento, banir. 0 ou você é absolvido ou você é banido. Não tem conversa. Isso é o que eu acho que tem que acontecer pra gente ter um jogo limpo. Primeira coisa, atualizar as leis para banimento. Não é 12 meses, definitivo, Julian Borges, definitivo, banimento. O cara tem que saber que se ele facilitar a aposta, ou se ele receber dinheiro, é banimento. Acabou a carreira dele, tchau. Vai fazer outra coisa, não pode. Então a minha opinião é banimento. Minha opinião não é que a gente não tinha nem que a gente pode julgar pra ver se o cara fez ou não, se tem prova, tchau, banimento. Não é assim, vamos ver, 12 jogos ou 6? 60 mil de multa ou 6? Banimento. Essa é a minha opinião. Agora eu vou encerrar o vídeo com o Zacarias da Shopee, né? O Zacarias Urubu, do Maurinho. Mauro César Pereira, falando as besteirinhas dele, como sempre, né? Ele participando ali de um podcast ali com outros 2 flamenguistas, né? Acho que ali era coisa ali do Império do Mal mesmo ali, eles batendo um papo ali. E tinha um cara ali participando, um tal de Alain Abimadi. Alain Abimadi. Tava o nome dele ali embaixo ali no videozinho, no quadradinho dele. E ele falando assim, muita gente falando, reclamando do BAP, de que ele está se metendo aí com grama artificial, criticando a grama artificial do estádio dos outros, não sei o quê, e na verdade o Flamengo não tem nem estádio. Mas como é que pode o Flamengo não ter nem estádio? Aí começou com esse cara aí. Como é que pode que o Flamengo não tem nem estádio? O São Paulo não tem estádio, é arrendado. Aí começou a citar e passou a bola, né, pro queridinho do Mauro César Pereira, como sempre, né? Já que todo mundo faz corte com ele aqui, eu também vou fazer. E, porra, esse cara é ridículo, cara. Eu nunca vi um jornalista tão ridículo na minha vida. E tem gente que apoia ele. Eu tenho amigos meus, flamenguistas, que eu gosto, que eu tenho uma admiração, mas quando fala, às vezes, fala uma besteira muito grande, cara. Diz que o cara é muito coerente no que fala. Enfim, ontem eu tive um debate com ele bacana sobre um monte de coisa aí. Mas, enfim...
Aí o Maurinho, né, ele fala que... então, o Botafogo não arrendou o Engenhão? O Engenhão é dele? O Morumbi é do São Paulo? Aí ele começou a citar, a Arena RMV é do Atlético? Então, o Maracanã é do Flamengo, pô. Se o Flamengo tá ali arrendando, é do Flamengo e do Fluminense. Maracanã pertence ao Flamengo, porque é ele que tá ali, é ele que tá arrendando o Maracanã, como o Botafogo tá arrendando. Cara, ô Maurinho, pelo amor de Deus, cara. Maracanã, cara, você quer comparar o Maracanã com o Morumbi, cara, que historicamente é a mesma coisa você falar que o Pacaembu era do Corinthians, porque o Corinthians só jogava lá, porque também não tinha estádio. É a mesma coisa de você falar que a Fonte Nova era do Bahia. Na verdade, a Fonte Nova é do Bahia, né? Sempre pertenceu. Lá eles têm estádio, tanto o Bahia quanto o Vitória, e as arenas todas reformadas também, o Barradão, inclusive. Mas você falar que o São Paulo arrenda o Morumbi, o São Paulo já arrenda o Morumbi há muito tempo. O Botafogo realmente arrenda o Engenhão. Acho que no segundo ano, depois que o Engenhão foi construído, o Botafogo começou a arrendar. Cara, mas são clubes sem estádio. O Botafogo também ficava igual locatário aí, locador sem rumo aí. Uma hora era em Marechal Hermes, outra hora era lá em Niterói que ele jogava, outra hora era em Marechal Hermes de novo. O Botafogo também não tinha lugar, cara. O Fluminense também é a mesma coisa, também não tem casa. Vocês não têm casa, você não tem estádio. Não tem nada, vocês não tem nada, cara. São Januário, se Deus quiser, vai ser reformado agora aí, vai fazer 100 anos em 2027. É pena que ele não vai ficar pronto a tempo, porque acho que não vai dar tempo de São Januário ficar pronto antes do centenário. Mas, porra, é o estádio que é do Vasco desde de 1927. Tu não quer comparar uma coisa com a outra, cara. Então, Maurinho, para de falar asneira. Para de falar besteira, cara, que já tá ficando feio já. Fica com corte aí, eu vou meter meu pé. Hoje é sábado, mas eu vou ficar quietinho de molho em casa, porque ontem eu dei uma exagerada, não tô muito legal não. Vou ficar quietinho, de repente eu saio só amanhã. Fiquem com Deus. Tenha um final de semana abençoado, vai devagar, não exagera, não extrapola nas coisas. Saudações vascaínas. Vitória Vascão. E aí falam, antes da grama sintética o Flamengo tinha que ter estádio. Só que o Flamengo tem estádio. O Flamengo, ele hoje, né? O Maracanã é dele e do Fluminense. Né, tem a concessão do Maracanã. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mauro. De quem é o Mineirão? Do Cruzeiro? Exatamente. E como de quem é a Arena MRV? Do Atlético ou dos donos do Atlético? A gente pode discutir isso aí. De quem é o Allianz Parque? Do Palmeiras e da W Torre, não é isso? E de quem é o estado do Corinthians? Do Corinthians ou da Caixa? É verdade. De quem é o Morumbi? De quem é o Morumbi? Do São Paulo Futebol Clube? Né? Isso aí não se discute, né? Exatamente. Mas olha só, existem nuances aí, diversas, né? Se você comprar um carro e não pagar, o carro só vai ser teu quando você quitar, né? O estado do Corinthians não está quitado. Pois né? é. Então, enfim. Não, na verdade tem uma dívida que não consegue pagar, né? Tanto que está surgindo essa manobra aí, essa articulação para fazer essa coisa que você tem agora há pouco. O Engenhão de quem é? É arrendado pelo Botafogo com o Maracanã. Então, se o Botafogo tem um estádio que está sob sua responsabilidade, o Flamengo também tem, aqui pro Fluminense, o Maracanã, hoje. E seguimos.